um grande número de pessoas que acaba nunca se dispondo a gravar um vídeo, mesmo tendo coisas maravilhosas para compartilhar, porque tem medo. O tema da nossa live de hoje é: qual é o medo que te impede de gravar vídeos? Eu tenho o meu grupo que faz o curso online e cada turma é uma turma nova, uma turma enfim, que traz novos aprendizados sempre. E nessa noite passada, nós tivemos a apresentação do palco virtual, que é uma das atividades que eu dou para os alunos fazerem como um grande desafio, que é preparar um palco dentro da própria casa e fazer uma apresentação via Zoom. É bem interessante, porque também o coração bate mais forte, toda essa história do medo de se expor, vem à tona, só que de uma forma diferente. E ontem foi muito bacana, porque nós tivemos muitos alunos apresentando, e é uma coisa de aprendizado, em que todos aprendem. Quem assiste uma apresentação aprende, quem faz a apresentação também aprende, e é uma coisa que, enfim, que deixa todo mundo no mesmo sentimento de ter apresentado, de ter feito alguma coisa junto. Essa relação de grupo é maravilhosa e eu vejo que quem se expõe começa a dar um passo para frente. E a pergunta que eu faço para vocês hoje é: qual o seu medo de se expor, de gravar um vídeo? E se você faz isso, como que foi no começo? Também quero saber aqui, o pessoal que sempre vem cedinho aqui, pode me contar. O maior medo que traz uma sensação de não poder gravar um vídeo, de não conseguir, é o medo do julgamento. Nós temos sempre esse sentimento de: ai, não é possível, eu vou gravar, isso vai ficar gravado, eu não quero que fique. E em cima desse medo, muitas coisas deixam de acontecer. Então, não tem outro caminho senão começar a enfrentar isso, sentindo que pode dar um passo a mais, que pode fazer alguma coisa. Mas primeiro você precisa saber qual é o seu medo. Medo de quê? Medo do julgamento? Medo de não conseguir lidar com uma determinada situação? Hoje eu quero apresentar para vocês alguns exemplos de pessoas que tinham pavor de gravar e, no entanto, foram em frente, fizeram do seu momento de gravação algo para se desafiar. E quando você passa a entender qual é o limite que você impõe na sua vida, você precisa também entender quais são as situações que te deixam mais facilmente confortável. Bem isso. Você pode dizer assim: quem grava vídeo é porque tem facilidade de gravar vídeo. Não é assim, não é mesmo. Se você tem um assunto que você precisa compartilhar, tem que compartilhar. Então, o primeiro caso que eu quero contar é de uma cliente minha que tinha uma grande oportunidade para gravar e ela falava que ela não podia, porque ela ficava muito feia no vídeo, que ela não tinha o menor jeito para fazer vídeo e sempre foi deixando para depois. E nesse sentimento de não, eu não preciso, eu não vou gravar e tal, outras pessoas gravavam no lugar dela. Era um projeto na empresa em que cada um tinha lá um determinado momento que tinha que compartilhar algo que fazia, e ela simplesmente se recusou a fazer aquilo. No momento em que ela já estava se dispondo a gravar, uma ideia que ela tinha desenvolvido junto com uma colega, com alguém que era parceira de trabalho, essa outra colega foi lá e apresentou no lugar dela. Fez o vídeo, não ficou grande coisa, segundo o que essa minha aluna falou, mas, no entanto, ela foi lá e apresentou uma ideia que tinha saído da cabeça
da outra que não quis gravar o vídeo. Então veja, hoje nós vivemos um momento em que falar no vídeo é uma realidade. A semana passada nós batemos um papo sobre as reuniões virtuais, sobre esse nosso dia a dia que envolve uma câmera. E isso é ok, você tem que saber que às vezes você pode dizer eu não quero fazer isso, mas você vai ter que achar um jeito de fazer. Só quando essa minha aluna viu o seu projeto sendo falado, sendo apresentado por outra pessoa, é que ela entendeu que não se tratava apenas de não querer, que ela tinha que fazer alguma coisa com esse medo. Ela tinha que superar isso, porque as ideias que ela, enfim, estava trabalhando estavam sendo faladas por outras pessoas. Não é muito grave isso? Mas será que isso não pode acontecer com você também? Quando você domina um determinado assunto, dê um jeito de pensar claramente sobre o que me impede de compartilhar. Todo mundo pode gravar vídeo. Acho que o poder todo mundo pode. Todo mundo precisa gravar? Não precisa gravar. Mas você tem que saber que se num determinado momento você precisa gravar, passar uma informação, você tem que estar preparado. Então, esse é o ponto. E aí entra essa questão do medo. Se o medo te limita, se essa relação que você estabelece com os seus limites, como quem diz, não, isso daqui me incomoda, eu não vou fazer. Você acaba perdendo a oportunidade de crescer e de se conhecer. De copiar e falar no lugar do outro. Ah, sim, é verdade. Mas sabe por que ela fez isso, Viviane? Essa situação foi interessante porque uma teve que falar o que as duas trabalhavam juntas e essa daqui tinha feito um projeto, ela tinha desenvolvido um projeto que tinha saído da cabeça dela. Mas ela não quis gravar o vídeo. E aí o que aconteceu? A outra teve que gravar. Mas aí ela se tornou porta-voz do projeto dessa. Isso é o que não pode acontecer. Se você faz uma apresentação, você está assinando embaixo aquilo que você faz. E esse que é o ponto. Quando você se dispõe a falar em público, quando você se dispõe a gravar um vídeo, você está validando a sua ação. Esse é um detalhe que muita gente não percebe. Não quero gravar e pronto. Tá, não quer gravar e pronto, mas deixa passar a sua ideia e depois começa. Ah, mas eu sempre falo isso, eu sempre acredito nisso, mas você não contou. Por isso, você tem que trabalhar de uma forma muito sensata, conversando muito especialmente com os seus sentimentos. O que te impede de gravar? E quando a gente fala isso, a gente traz para o racional. Fala, o que te impede de gravar? Não quer gravar porque você acha que tudo que você tem para dizer não vale a pena ser compartilhado. É um sentimento, mas que é um boicotezinho bem claro. Você está se boicotando. Como você não tem nada para dizer? Ah, eu não quero falar no vídeo porque eu sinto que a minha voz não fica boa. É outro tipo de medo. Medo de não dar conta de uma determinada situação, medo de ter o julgamento muito forte de uma outra pessoa, que aí você não consiga lidar com esse julgamento. E o que é que causa essa sensação do julgar? É o sentimento que muitas pessoas carregam de precisar ser perfeição absoluta, ou seja, se você acha que você pode fazer alguma coisa e não precisa, não vai receber crítica, você está errado. Sinto informar, porque isso te coloca numa pressão muito grande. Você pode errar, não que você erre, não que a gente erre, mas é perfeitamente normal acontecer isso. Por isso, se você faz um vídeo uma vez, se você faz um vídeo 2 vezes, é incrível, porque você vai melhorando aos poucos. Eu estava aqui no começo contando sobre o palco virtual
E é um momento de apresentação, é gostoso de ver, é o momento de uma apresentação em público via Zoom, não deixa de ser uma apresentação via vídeo, porque mas o sentimento de ter que se expor é gostoso porque você vai percebendo como que cada um vai trabalhando isso. Mas vai ali, já está com o seu horarinho marcado e tal, chegou a hora de apresentar, acha o seu cantinho, vai lá e apresenta. Mesmo com medo, vai lá e faz. Ontem mesmo, uma das alunas comentou isso, falou, olha, eu aqui estou superando a coisa que eu tenho maior dificuldade, que é o meu medo. Mas enquanto ela estava falando isso, ela estava sentindo medo, mas ela estava ali, viva, pronta. E ela falou, o mais difícil é receber, ter a sensação de que estou sendo julgada e que depois eu vou receber uma avaliação. Se essa avaliação não corresponde ao meu desejo, à minha sensação, ou se alguém fala alguma coisa que eu não concordo, que diz, mas não ficou boa a tua apresentação, você isso, você aquilo, será que você vai sobreviver? Claro que vai. A gente não tem que estar sempre. Tem dias que vão ser melhores, tem dias que vão ser piores. Em relação a isso, acho que tem que ter, junto com esse sentimento de superar o medo de falar, é associar a palavra persistência. Mesmo que você faça um vídeo e ele não fique bom, vai lá, apaga, nem precisa apagar, vai gravando um atrás do outro e depois apaga todos juntos, porque é assim que a coisa funciona. Você mesmo pode olhar para o seu vídeo e falar, ficou horrível e tal, mas não ponha uma pressão tão grande assim a ponto de você achar que não pode gravar. Não, vai lá, gravou uma vez, não ficou tudo aquilo. Foi um desespero, você sentiu que você não podia lidar com aquilo de forma nenhuma. O que você vai fazer? Grava de novo, e grava de novo, e mais uma vez. E quando acabou o palco virtual ontem, eu pedi para o pessoal gravar um vídeo dando um resumo para postar no Telegram para quem não tinha visto a live de ontem, porque muitos alunos acabaram não participando e tal. E eu falei, bom, então vou dar aqui mais um desafio. Então veja, o que aconteceu ontem? Primeiro, foi uma apresentação em público, via Zoom, e segundo, foi uma gravação de um vídeo. Não é um baita de um exercício você ter que organizar a sua fala, fazer uma apresentação, depois resumir tudo aquilo. Onde é que fica o medo nessa situação? Começa a diminuir de tamanho porque você está focando em outra coisa, você está colocando a sua atenção em outra coisa. É esse passo a passo, é esse sentimento de que você pode ir dando passos curtos se for muito difícil para você, mas tem que sair do lugar. E esse sentimento de sair do lugar é se arriscar um pouco mais. Você não tem como se tornar uma pessoa que fale muito bem no vídeo, que grave com facilidade, se você não fizer isso todos os dias. Não digo todos os dias no começo, mas se você não criar uma rotina de fazer disso algo que se torne prazeroso, que se torne mais fácil. Pode ser uma tortura no começo? Talvez, num primeiro momento, possa ser uma tortura porque você não tem o domínio, mas o aprender a pedalar também no começo é uma tortura. Mas depois que você pega o jeito, que você entende o processo, tudo vai se tornando mais fácil. E aí entra a ideia de pensar, preciso fazer isso? Se você tem algo para compartilhar, você precisa sim. E o sentimento de, mas falar no vídeo é só para outra pessoa, como a gente viu aqui no caso da minha aluna, pode ser uma ameaça para a tua carreira. Nesse momento que todo mundo está gravando,
não é uma coisa, ai, todo mundo está gravando, eu também preciso gravar. Todo mundo está fazendo live, eu também preciso fazer. Não é isso. Mas se você entender esse processo, que é uma transformação social, que mostra como que nós estamos lidando com o compartilhar informações. Se nós vamos compartilhando sempre via e-mail, lá atrás, né? E-mail, hoje as novas gerações nem usam muito e-mail, lidam com o compartilhar informação, com plataformas, com isso, com aquilo. Quer dizer, então é muito interessante a gente saber assim que cada momento reflete uma situação nova, o uso de uma ferramenta nova, o uso de uma determinada atividade faz com que a gente avance e esteja sempre junto nesse movimento do crescer. Se você se recusa a gravar, é mais ou menos assim, não, isso não é importante para mim. Então, as gerações, as pessoas mais velhas dizem, não, eu não posso usar celular, eu não posso, não tenho WhatsApp, eu não tenho... Mas quando uma pessoa começa a trazer para a vida dela algo que ela nunca tinha utilizado e começa a perceber as vantagens que tem, descobre um mundo novo. Nós não podemos ficar numa bolha achando que aquilo que a gente faz é o melhor que a gente faz e que não precisa avançar em nada. O desafio de gravar vídeo, sem dúvida, é um grande desafio para muita gente, mas ele precisa ser trabalhado pouco a pouco como algo que faz você avançar na maneira de compartilhar informações. E é claro, daqui a pouco nós vamos ter um outro momento com novas tecnologias e a gente vai também pensar, nós vamos estar preparados para isso. Uma pergunta: você acha que o ao vivo veio para ficar ou passa? Não, eu vejo que o ao vivo veio para ficar. Ele já estava presente de uma forma intensa, mas se tornou muito mais intensa agora, esse hábito, né? O fazer as lives precisam também passar por alguma coisa. O Instagram acabou virando um lugar diferente. O pessoal todo está indo para o TikTok fazer entretenimento e no Instagram se achou um jeito de compartilhar mais informações, de mostrar o trabalho. Isso é muito positivo, porque assim, nós temos que ter um lugar para compartilhar. Então tem o Facebook, tem o YouTube, toda essa convergência de mídia veio para ficar, elas só estão se somando e dando um jeito de criar um ecossistema em que você vai aparecendo num lugar, em outro, e vai estabelecendo a sua posição, aquilo que você faz. Precisa fazer live o tempo todo? Eu acho que não. Eu assumo aqui o compromisso de fazer a live também como algo para mim, como meu desafio, ou seja, eu estou entendendo esse novo momento, esse novo processo e tenho um firme propósito de compartilhar informações. Então, dentro disso, eu me preparo, crio um cronograma de atividades que eu quero compartilhar, que eu considero que possa ser a minha contribuição para esse momento também de pandemia e que cada um possa achar um caminho para se comunicar nesse momento tão caótico que a gente vive. E aí, então, eu tenho um propósito. Agora, dizer assim, eu preciso fazer live porque eu preciso me posicionar, eu acho que aí é uma grande de uma bobagem. Não precisa se forçar a se posicionar se você não tem algo que você precise compartilhar. O que a gente está falando aqui é exatamente isso. Se você tem algo para compartilhar e você precisa, e você sabe que você precisa fazer um vídeo, compartilhar dessa forma, não deixe para depois por causa do medo. Esse é o ponto. A consideração de você se manter no processo de desenvolvimento, sabendo o que é preciso fazer para aquele momento da tua carreira e o que você faz a partir daí. Mas, veja, o pessoal diz, não aguento mais live, isso, aquilo. Nós vamos criando
algumas ilhas em que as pessoas vão parando. Então, por exemplo, aqui, quem me acompanha me segue em outras coisas também, depois, e é interessante porque se cria um hábito. Cida, você não deixou a live de hoje disponível. Já ganho bronca, porque as pessoas vão criando o hábito de seguir, de se conectar com determinado assunto. Isso é gostoso. Então eu vejo como uma coisa muito positiva essa possibilidade. Hoje há um conflito de gerações a respeito do uso da tecnologia, mas muito pela resistência que existe das pessoas mais velhas, eu já me encaixo nesse grupo, de aprender as coisas. Eu tenho a minha filha, por exemplo, que ela lida super bem com tecnologia, quando vai me ensinar alguma coisa, perde um pouco a paciência de dizer, mas como assim você não sabe isso? Não sei, não sei, porque eu passo o dia inteiro fazendo outra coisa. Nós não temos essa facilidade tão intuitiva de lidar com coisas que uma criança que já nasce. Veja, eu adoro pegar, seguir as coisas de cachorro e tal. Você vê assim, hoje os cachorros parece que fazem pose para fazer os vídeos. As crianças já nascem com uma câmera e interagindo com essa câmera. Tem aí uma facilidade muito maior. Agora, quem está nesse caminho que a tecnologia começou a fazer parte de uma maneira muito mais intensa da vida, tem mais dificuldade, mas não tenha dúvida que tem. Mas não é um fator que te limite, dizer, não, eu não gosto de fazer, porque tem coisas incríveis acontecendo e nós precisamos ter essa capacidade de compartilhar, de saber compartilhar, porque é história. Então, quantas experiências se perdem porque tenho medo de compartilhar alguma coisa via vídeo porque nunca gravou um vídeo. Mesmo que não fique aquilo tudo, grave e vai pegando jeito no caminho. E aí, quando nós falamos também sobre essa necessidade de entender a tecnologia, eu faço aqui a minha meia-culpa, de dizer, às vezes é muito mais fácil dar para alguém que entenda. É ou não é? Você diz assim, bom, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que postar tal coisa. Como é que faz isso? Não, você já pede, será que você pode fazer para mim? Eu tinha essa mania, de vez em quando, eu acho que eu ainda tenho, mas eu tenho tentado superar. Eu hoje, por exemplo, no meu curso online, antes na minha plataforma, tinha muita gente que me ajudava. Hoje eu já entendi, eu sou capaz de fazer muitas coisas que são facílimas, mas que antes, nossa, eu achava que quem fazia aquilo era Deus, porque era muito difícil. O passo a passo dessa interação com a tecnologia vai nos dando a possibilidade de nos entendermos e também de não ficarmos para trás em relação a nós mesmos. Porque é horrível isso de você sentir, eu não posso fazer tal coisa porque eu não sei, isso é para os outros. Mas você tem vontade de fazer tal coisa ou você simplesmente fica procrastinando e deixando para que a outra pessoa faça no teu lugar? Não tem essa história de deixar ninguém fazer aquilo que a gente pode fazer. E em relação a gravar vídeo, fica aqui esse cutucão. Eu contei um pouco mais cedo para quem veio entrando depois de uma pessoa que deixou a sua colega de trabalho apresentar a ideia que ela considerava a ideia mais importante da vida dela. Ela não validou, quer dizer, então, porque ela não quis usar a tecnologia a favor. Uma das grandes oportunidades nessa pandemia é poder te ouvir e receber as informações que estão. Muito obrigada, Tati. Fico muito feliz, porque é um compromisso mesmo, né? Um compromisso de compartilhar e às vezes, por exemplo, eu faço a minha live de manhã, porque ontem, por exemplo, meu dia começou bem antes da live, mas fiz a minha live e foi o dia inteiro, uma sessão atrás da outra, e ainda no final tive a live com os meus alunos. Eu acabei meu dia ontem 10h30 da noite. É puxado, é intenso? É, mas eu vejo assim que hoje eu usufruo de uma realidade de trabalho
que eu poderia simplesmente dizer assim, tá bom para mim, porque tudo que eu vivo durante o meu dia é a preparação de pessoas que precisam se comunicar muito bem, então eu sou apaixonada por isso. E aí você diz, mas Cida, por que você faz ainda por cima uma live, eu gravo um vídeo? Porque eu me sinto na obrigação disso. Eu fico muito indignada de ver pessoas perdendo oportunidades porque não conseguem destravar a comunicação. Então, esse é o ponto. Você tem que colocar aquilo, como que diz, eu tenho algo que eu tenho que compartilhar, faça isso, porque alguém vai usufruir dessa informação, né, Tati? E aí, todo mundo que vem aqui, eu adoro, eu sei como é gostoso depois receber uma mensagem falando, olha, Cida, coloquei em prática o que você falou lá na live de hoje e tal. Isso é muito gratificante mesmo. Vamos ver aqui. Olha, o ao vivo para mim também foi um desafio, pois não sou mais a turma que não curte muito o online, viu? Acabou tendo que entrar nessa história online e é natural isso. É um desafio, sim. Uma live tem uma coisa interessante, né? Quando você está acostumado a gravar vídeo, você não precisa ter alguém do outro lado, porque você já se conecta com esse outro alguém, independente se tem essa pessoa ali no ao vivo. Então, muitas pessoas não fazem live porque tem medo de não ter ninguém. Mas se não tiver ninguém, qual o mal disso? Você está gravando aquilo, você está fazendo como se fosse, você está passando o teu recado, aquilo vai ficar disponível em outro momento, outras pessoas vão ver. Essa é uma sensação que incomoda muita gente, mas se eu fizer uma live e não tiver ninguém, tudo bem? Pode acontecer. Eu já cansei de entrar em live que tinha uma pessoa, sempre tem alguém que é a primeira pessoa. E, puxa, a pessoa estava falando uma coisa muito interessante. Nós temos que parar com essa ideia da tal da quantidade, né? De ter a sensação de que, nossa, eu vou fazer sucesso se eu tiver centenas de pessoas. Eu acho que tudo é muito proporcional, é ótimo. Eu fico muito feliz quando eu vejo um profissional tendo lá milhares de pessoas acompanhando. É sensacional. Mas aquilo não aconteceu da noite para o dia. É uma construção que em algum momento essa pessoa que tem milhares de pessoas na live já passou pelo mesmo dilema. Ai, será que eu começo? Mas tem que começar e vai aos pouquinhos achando e ampliando. Eu vejo o meu próprio perfil tem crescido muito nos últimos meses, quer dizer, então eu não tenho a pretensão de mas eu quero passar meu recado. Se tem muita gente ou não, aí é algo que naturalmente vai acontecendo. E se você tem medo de gravar um vídeo ou de fazer uma live porque tem vergonha dessa quantidade, você está perdendo a oportunidade de traçar um caminho. Não adianta, a gente não entra num prédio pela cobertura. A gente tem que ou seja, se você quer ver a vista lá em cima, uma imagem bonita, você vai ter que entrar, subir o elevador, tem um processo, tem esse caminho. E isso que é o mais bacana quando nós pensamos nesse momento de gravar vídeos, é um momento de superação dos nossos próprios limites. Quando você pensa, eu não vou gravar um vídeo, ok, aqui a gente já falou a manhã toda sobre tá perdendo oportunidade, mas o que você mais perde mesmo é o processo de aprendizagem, em que você vai se conhecendo no caminho, você vai entendendo as suas limitações e vai superando dificuldade por dificuldade. Não tem nada mais gostoso do que conseguir fazer algo que a gente não conseguia fazer antes. Então esse é o ponto. Mesmo com medo no começo mesmo com a sensação de que você não pode. E eu quero aqui finalizar a nossa live de hoje dando um passo a passo para você, por exemplo, saiu hoje da live aqui, vai gravar seu vídeo, tá bom? Então, vai lá, coloca a sua câmera na sua frente e diz, bom, se eu tivesse que dar um recado para Cida hoje em relação a qual que é o tema que eu gostaria de falar, imagina que você está conversando com alguém. A dica é, sempre que você for gravar um vídeo,
coloque esse outro imaginário para conversar com você. E esse outro imaginário, ele existe, mas põe, então, por exemplo, o Cida, faça essa interlocução. O Cida, o que eu vou te contar hoje é que eu blá, 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 blá. Aí você vai. Mas você estabeleceu essa ponte entre o que eu estou falando, não é só para uma câmera, é para alguém. E isso dá muito certo e você vai ver que simplifica todo o processo. Você não se sente um idiota falando para frente de uma câmera, não. Você sente que você está usando uma ferramenta para chegar até alguém. E aí você vai se organizando. Grave um vídeo curtinho, não precisa ser um vídeo longo. Depois, grava um segundo, um terceiro e vai. Aí o desafio está dado para você. Desejo que, mesmo com medo, mesmo sabendo que num primeiro momento você pode não se sentir confortável, grave, grave, grave e vai se achando no meio do caminho por aí. Tem que primeiro decidir que vai gravar. Segundo, pôs a câmera na frente, não foque no medo, mas foque nessa interação que você vai estabelecer com alguém. Fale, pode até falar como se você está treinando, você não vai postar isso em nenhum lugar, então você fala, olha, o Cida, baraná, baraná, criou, ou então alguma pessoa que você goste muito, que você diga, ô Isa, blá, 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 blá. Cria essa conexão, porque durante a transmissão da mensagem, você vai se relacionar com essa pessoa e o seu texto, a sua mensagem fica mais com cara de conversa. Um vídeo tem que ser uma conversa, assim como no nosso presencial, isso também precisa acontecer. Muito bem, só finalizando aqui a live de hoje. Estou aprendendo acerca da excelência do conteúdo, isso mesmo, porque depois que você perde o medo, que você perde essa objeção de gravar, você vai avançar em muitas outras coisas, e é esse o propósito mesmo. A live é uma análise sensorial do produto que estamos vendendo, você vai receber o feedback na hora. Sim, e não há problema nenhum nisso, é muito gostoso receber esse feedback. Muito bem, aí... Olha, pessoal, destravar a comunicação. Vocês já se inscreveram? Quem aí ainda não participou da semana para destravar a comunicação, nós vamos aí começar uma nova semana, uma nova turma, então você tem a oportunidade de participar. Tem que se inscrever, nós vamos colocar na bio. As inscrições começam a partir, acho que começou ontem ou começa hoje, tá bom? Então é isso aí, Cecília, quando a gente faz o que ama, preenche a nossa alma, muito bom. Isso mesmo, temos que ir para frente, né? Seu exemplo, muito obrigada, isso aí. Então, pessoal, agradeço a participação de todos. Vamos lá fazer o nosso final. Agora eu tenho esse compromisso com vocês de também, se o conteúdo foi enriquecedor, se você sente que ele trouxe algum insight, alguma coisa positiva que você quer que outra pessoa também receba isso, faz um print da nossa live de hoje e coloca lá nos teus stories, tá bom? Um grande beijo para todos e amanhã, deixa eu contar uma coisa para vocês. Amanhã eu vou receber o Felipe Spinello, ele é gestor de uma grande construtora e ele vai contar por que na empresa, lá com tanta gente de diferentes áreas, eles investem na comunicação de todo o time. É muito bacana, o time todo, desde do chefe de uma determinada área, do mestre de obras, todo mundo faz vídeo, todo mundo está se preparando para fazer. E nós vamos trocar essa ideia, conversar com ele. Aqui só para responder mais algumas coisinhas, sugere a primeira live ser sozinha ou ter um convidado? Não, um convidado ajuda você a criar essa interação. Para mim, de fato, tanto faz. Eu gosto sempre de ter um convidado, porque um convidado traz informações que somam, mas não todos os dias. Eu acho gostoso a gente também... Eu tenho aqui, meus convidados são vocês, então eu estou conversando. Ter essa segurança também de apresentar um tema, sentindo que os convidados estão do outro lado e que nós estamos juntos sem problema nenhum. Isso aí, pessoal, se arrisquem um pouco mais. Hoje a Márcia vai fazer um vídeo, a minha aluna querida,
Isso aí, Márcia. Faz o vídeo e posta e manda pra gente, tá bom? Um beijo, pessoal. Um grande dia. Façam desse dia um dia de se arriscar um pouco mais. Mas não com a pandemia. Por favor, tome muito cuidado que nós precisamos ainda estar com um alerta bem grande para superar isso quanto antes e irmos para um novo momento aí e fazermos dele o melhor possível. Um beijo para vocês e vamos trabalhar. Tchau, pessoal.